Bem, pessoal, vou estar resolvendo essa questão sobre trapézio, onde a mesma diz o seguinte. Um trapézio propriamente dito é chamado de trapézio isósceles se e somente se tem os lados não paralelos congruentes e ângulos pertencentes a uma mesma base também congruentes. Bem, pessoal, dessa primeira informação, eu vou até destacar aqui, eu vou até destacar onde foi que eu parei. Dessa primeira informação, nós tiramos o seguinte. Se o trapézio é isósceles, ele terá as duas características. Os lados não paralelos, vou destacar aqui, lados não paralelos congruentes, tá? E também ângulos em uma mesma base também congruentes, certo? Essas são duas características de um trapézio e um trapézio isósceles, tá certo? Sabendo disso, considere o seguinte trapézio isósceles ABCD, no qual foi traçada a base média MN. Então, nós temos que MN é base média, tá? Notem que eu estou destacando as informações porque são muitas informações que são colocadas nessa questão. E a gente precisará verificar cuidadosamente cada uma delas, tá certo? Sobre a qual, sobre essa base média MN, se encontra o ponto de linha. Esse ponto aqui, esse ponto bem aqui. E aqui define, aqui entre parênteses está dizendo o que é esse ponto de linha. Diz que é a projeção ortogonal do ponto D, certo? Sobre a base média MN. Não foi colocado aqui, tá? Mas quando diz que é a projeção ortogonal do ponto D, tá? A gente já entende que é sobre esse segmento MN, que é a base média do trapézio, pelo fato do ponto D' pertencer, tá? Pertencer a esse segmento MN e o ponto D não pertencer a ele, tá certo? Inclusive, já eu vou explicar bem direitinho o que é a projeção ortogonal de um ponto, de um ponto sobre uma reta ou um segmento, tá, pessoal? Continuemos então a leitura. Notem que tudo isso aqui agora é a pergunta. Com toda certeza, podemos afirmar que, se projetarmos ortogonalmente o ponto N na base AB, formaremos um triângulo retângulo que é congruente com o triângulo MT'. Então, ele diz o seguinte, se nós fizermos essa projeção, deixa eu ver se eu consigo, nós fizermos essa projeção aqui, projeção ortogonal, tá? Do ponto N, esse ponto N, sobre a base, olha, como ele diz que o lado AB é base, consequentemente o lado CD também é base, já que é o lado oposto, já que esse CD é o lado oposto ao lado AB, tá certo? Então, olha só, ele está dizendo que se projetarmos esse ponto N sobre a base AB, logicamente que essa projeção será esse ponto aqui, esse ponto que eu estarei chamando de N', tá certo? É a projeção de N sobre a base AB será esse ponto que estamos chamando de N'. E tem um detalhe, pessoal. Sempre que nós projetamos um ponto sobre um segmento ou uma reta, o segmento formado entre o ponto, no caso ponto N, e a sua projeção na reta ou no segmento, esse segmento aqui, certo? Deixa eu ir para outra. Pronto. Esse segmento ele será perpendicular ao segmento ou à reta o qual a projeção, que no caso é esse ponto N', essa projeção pertence,
Então sempre irá fazer o ângulozinho de 90 graus. Da mesma forma vai acontecer aqui, ó, com relação a esse segmento formado entre o ponto D e a sua projeção ortogonal no segmento, né, ou na base média MN. Esse segmento DD' terá um ângulo de 90 graus, ou seja, é perpendicular a essa base média MN. Tá certo, pessoal? Então notem que aí a gente já tem uma informação importantíssima sobre os dois triângulos, né? Que é justamente o que pergunta se esse triângulo aqui é congruente, né? É congruente a esse triângulo MDD'. Não é isso? Lógico que só descobrir que eles são triângulos retângulos não vai nos garantir essa congruência. A gente terá que verificar mais alguns detalhes. Bora então usar as outras informações para ver os detalhes. Nós já verificamos que AB é uma base e CD é outra base, tá? Então isso nos garante que AB é paralelo com CD, né? A gente tira esse fato. E uma característica da base média, viu, pessoal? A base média, que é o segmento formado entre os pontos médios dos dois lados do trapézio, que não são tomados como bases, ou seja, no caso desse nosso trapézio, os lados AD e BC, tá? Pois o M é ponto médio de AD e o N, nesse caso, vai ser ponto médio de BC, tá ok? O que nós teremos então é que o segmento AM tem a mesma medida do segmento MD. E o segmento BN tem a mesma medida do segmento NC. Tudo bem, pessoal? Mas aí entra mais um detalhe. Além da base média ser esse segmento formado entre esses dois pontos médios, tá? Esse fato nos garante, não é difícil de mostrar isso, porém não vou mostrar aqui, tá? Esse fato nos garante o seguinte, que uma característica muito peculiar da base média é que ela é paralela com as duas bases do trapézio. Ou seja, temos que MN também é paralela com CD e com AB. Tá ok? Bem, pessoal, agora voltando ao fato desse trapézio ser isósceles, como diz lá no enunciado, né? Que esse trapézio aqui é um trapézio isósceles. Bem, nós sabemos que se um trapézio é isósceles, os dois lados que não são bases, no caso AD e BC, né? Os dois lados que não são bases, eles são congruentes. Em outras palavras, eles têm a mesma medida. Logicamente, então, que esse segmento, né? Esse segmento AM e MD terão a mesma medida dos segmentos BN e NC. Então, eu vou destacar aqui com dois cortes também, tá? MD com dois cortes e AM também com dois tracinhos, né? Para indicar que AM é congruente a MD, né? Que por sua vez também é congruente a BN, pelo fato de AD e BC serem congruentes, né? Isso que por sua vez também é congruente a NC. Tá ok, pessoal? Então nota que esses dois triângulos, né? MD' e BN', a gente já consegue identificar que este lado BN, bora destacar aqui, ó. O lado BN, né, com relação aos triângulos MDD' e o triângulo BN', certo?
a gente já identifica que esse lado BN é congruente a este lado, né, MD. Já identificamos que o ângulo MD', né? Esse ângulo MD', deixa eu destacar aqui também a congruência, né? O ângulo MD' é congruente ao ângulo DN'N, né? Congruente ao ângulo BN'N. E aí, bastará a gente identificar mais algum elemento, né? Mais algum dos elementos, mais um que irá nos garantir alguns casos de congruência que nós já conhecemos, tá certo? Vale ressaltar que para a gente encontrar mais algum elemento, bastará a gente verificar o seguinte detalhe. Essa reta, aliás, esse segmento MN, como a gente já viu, é paralelo com a base AB. A base média MN é paralela com a base AB. A gente já viu isso, não é isso? Então, pessoal, se nós observarmos este ângulo bem aqui, tá? Pensarmos, né, na reta que está passando pela base média e na reta que passa pela base AB, essas duas retas que nós podemos chamar de RS, essas duas retas são paralelas, o que faz com que possamos ver o segmento, esse segmento AD, como sendo uma transversal a essas duas paralelas, tá? E isso vai nos garantir que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo no vértice A, ele é correspondente a esse ângulo no vértice M do triângulo, tá ok? E dois ângulos correspondentes são congruentes. Então temos que este ângulo, se ele medir alfa, este ângulo também vai medir alfa. Aí é onde entra a outra característica do triângulo isósceles. Diz que os ângulos formados, os ângulos internos de uma mesma base, tá? São congruentes. Isso nos garante, pessoal, que este ângulo nesse vértice A, deixa eu voltar lá, esse ângulo no vértice A, ele é congruente a este ângulo bem aqui no vértice B, já que esses dois ângulos são ângulos do trapézio da mesma base, formados, né, nessa mesma base AB, tá certo? Então temos aqui o ângulo alfa, né, também. E aqui a gente nota que esse ângulo no vértice B, deixa eu destacar aqui, ó, esse ângulo no vértice B, também é congruente a este ângulo aqui, ó, no vértice M do triângulo MD'. E agora nós temos o caso de congruência. Lado, né? Porque o lado MD é congruente ao lado BN, então temos o caso de congruência lado. Este ângulo aqui, ó, é congruente ao ângulo em B, né? O ângulo em M é congruente ao ângulo B. Então, lado ângulo, é isso. E o ângulo oposto, né? O ângulo oposto ao lado MD é congruente ao ângulo oposto ao lado BN. Lado ângulo, ângulo oposto. Eis aí o caso de congruência confirmado, o que nos garante então que sim, respondendo àquela pergunta, os triângulos MD', né, e
esse triângulo B, né? BN, N', são sim triângulos congruentes. Tá certo, pessoal? E era só isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão. Espero que possa ajudar na resolução das questões. Tá bem?